que vai fazer entrada de demônios, eu acho que não é isso aí, exagero, né? Eu acho que é exatamente isso aí. O que acontece, irmãos? No meu cristão hoje em dia, eu já vi até pastores que colocaram, já fizeram tatuagens, colocaram assim, poderoso Deus, Jesus, Ele é o maior. Eles fizeram tatuagens, né, no seu corpo com emblemas, né? Mas eu fico com a palavra do Senhor, né, falando que não fareis marca no vosso corpo, não fareis tatuagem em outras traduções. Então, mesmo que seja, irmãos, um dizer bíblico, alguma coisa assim, eu prefiro não fazer, né? Eu prefiro não fazer, porque a palavra do Senhor, pastor, mas no passado, quando eu estava no mundo, eu fiz. Se assim está em Cristo, as coisas velhas passaram, Ele fez tudo novo. Você fez lá no mundo, Jesus já te perdoou. A partir do momento que você aceitou Jesus, o seu pecado foi perdoado. Tá bem? Textual. Atos capítulo de número 17, versículo de número 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependa. Amém? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Né? O pecado que a gente cometeu lá atrás, importante que hoje a gente venha se arrepender, né, diante do Senhor. O apóstolo Paulo estava tentando trazer isso para aqueles homens que estavam ouvindo ele. Amém? Verdade prática. A obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito. A obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Amém? Então, o nosso coração sensível ao Espírito, né, começa a ter discernimento, né? Discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. Então, nesse texto do capítulo 17, a gente vê, né, isso acontecendo. Né? O apóstolo Paulo agora foi cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem que era muito culto, né? Era um homem, né, que ele sabia falar de uma forma popular para todo mundo entender, e ele sabia falar de uma forma clássica também. Quando estava no meio de juízes, doutores, né, ele era um homem que sabia falar no meio deles. Amém? Vamos lá, pode continuar. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo de número 17, versículo de número 15 ao 20, e do 30 ao 32. Eu vou ler o primeiro e os irmãos de prosseguimento. Versículo de número 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito o comovia em si mesmo, dentro da cidade, então entregue à idolatria. De sorte que ele disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de Deus estranho. Só um minuto, Denai. Paroleiro, tem algumas traduções que diz tangarela, tá? O que quer dizer? Quem conversa demais, não fala demais. Justamente, vai lá. Entre e outros. Parece que é pregador de Deus estranho, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas não trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber que vem a ser isso. Mas Deus, tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que em todo lugar se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por
por meio do varão que Deus chamou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, eles ficaram curiosos e diziam: acerca disso te ouvimos outra vez. Ouviremos outra vez. Amém. Oremos ao Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos orar ao Senhor. Meu Deus, queremos bem dizer, exaltar a tua santa presença. Meu Deus, peço ao Senhor que o Senhor esteja, meu Deus, a garantir a vitória esteja, Senhor, a garantir da tua grande bênção. Meu Deus, ilumina a nossa mente, Senhor. Meu Deus, abre a nossa mente concernente à tua palavra, meu Jesus. Queremos entender a tua palavra, queremos conhecer os mistérios mais profundos, meu Deus, da palavra do Senhor. É que nós oramos desde já e agradecendo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Amém? Então, Atenas, irmãos, ela era uma cidade, né, que a cultura dela, né, eles, na realidade, os gregos, eles sobressaíam pelo seu saber, né? Tanto que os escritos que é considerado sabedoria, a não ser a Bíblia Sagrada, né? No caso, Platão, qual o nome do outro? Aristóteles, né? E vários outros, né? Praticamente, que eram da Grécia, né? Esses escritos estão entre nós até nos dias de hoje, né? Até nos dias de hoje, né? Existe pensamento desses homens, né? Que eram gregos, praticamente dessa época de Alexandre Grande até, né? Até a época de Paulo ali, né? Eram homens que sobressaíram na sua cultura, na sua forma de ensinar, no seu saber. Amém? Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria, né? Havia imagens de esculturas em vários lugares, né? Às vezes, tanto de pessoas que eles acreditavam ser um Deus, e tanto de pessoas, né? De pessoas que haviam morrido, né? E eles canonizaram essas pessoas, né? Eles fizeram dessas pessoas um Deus no meio deles. E existiam aqueles deuses, né, que surgiram do nada. No caso, Hércules, Zeus, Apolo e outros deuses, né, que eles foi fruto da imaginação humana, né? Esses homens praticamente não existiram. É por isso que Lucas, né, quando Lucas praticamente ele escreve aos gregos, o livro de Lucas foi escrito aos gregos. Então, quando Lucas escreve o Evangelho, ele praticamente tenta trazer uma riqueza de detalhes sobre a vida de Jesus, começando lá da sua infância, né? Ele passou ali quando Jesus estava entrando na adolescência, ali aos 12 anos. Aí houve um salto da história, né? Aí depois já aparece Jesus com 30 anos. Ele vem contando de uma forma mais detalhada a humanidade de Jesus. Por quê? Porque os deuses gregos, irmãos, foi fruto da imaginação do homem. Aí Lucas, né, para mostrar que Jesus é o verdadeiro Deus, né, ele vem trazendo uma riqueza de detalhe, mostrando o seguinte, né, que Jesus ele morreu e ele ressuscitou. Já no meio dos gregos, mostra que é como se fosse um Deus eterno, um Deus que surgiu do nada e praticamente eterno. Então, não tinha fundamento os deuses deles, né? Então, Lucas vem trazendo isto, mostrando que ele morreu e ressuscitou. Só que essa doutrina de ressurreição, no meio dos gregos, eles não aceitavam. No meio dos judeus, eles aceitavam. Os fariseus, tá bem? Os fariseus acreditavam na ressurreição. Só que, quando se fala da ressurreição de Jesus,
irmãos, né, eles às vezes tinham as suas dúvidas, mas a crença deles era o seguinte: que um dia todos nós vamos morrer e todos nós vamos ressuscitar. É tanto que quando Jesus ele chega para Marta e Maria, ele fala assim: Marta, Lázaro há de ressuscitar. Aí Marta, pelo conhecimento, ela foi criada no meio de um lar fariseu, né? Aí ela fala assim: eu sei, né, que ele vai ressuscitar no último dia, né? Por que ela falou desse jeito? Porque ela foi criada no lar onde as pessoas eram fariseus. Mas se fosse, irmãos, o lar dela fosse um lar de saduceus, os saduceus não acreditavam na ressurreição de morte, na ressurreição, eles acreditavam em encarnação. Os saduceus eram uma espécie de espiritismo nos dias de hoje, no caso uma mesa branca, coisa dessa natureza, tá bem? Era menos um pouquinho do que uma mesa branca, mas eles acreditavam em encarnação, eles acreditavam, tá bem? Vamos lá, onde eu parei aqui que eu tenho que voltar? Volta para mim, por favor. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Continuando, nesse mapa aqui, irmãos, você está vendo mais ou menos o percurso, né, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava lá em Troade, né? Aqui vai ficar melhor para me ensinar os irmãos. Ele estava em Troade, aqui é Troade. Aí de repente ele teve um sonho, lembra que eu tinha falado com os irmãos que ele tinha tido um sonho, e nesse sonho que ele teve, alguém virava para ele e falava assim: atravessa aqui para Macedônia, né? Essa região aqui, irmãos, essa daqui para cima, na época de Alexandre o Grande, era chamado de Macedônia, tá bem? Essa parte aqui de baixo era chamada de Acaia, tá bem? Acaia. Aí, quando o Alexandre o Grande ele venceu, com o passar do tempo, toda essa região aqui passou a ser chamada Grécia, tá bem? Então, toda essa região ali é a região da Grécia, tá bem? Mas na época do apóstolo Paulo, né, essa região era conhecida como Macedônia, tá bem? Então, praticamente aqui passou em Filipos, aí ele andou, né, todas essas igrejas aqui, né, de Tessalônica, depois Bereia, né, aqui em Tessalônica ele sofreu uma investida muito grande dos judeus judaizantes, né, que pegaram ele, né, e praticamente bateram muito nele, e rapidamente ele foi para Bereia. De Bereia, né, ele veio agora para a cidade de Atenas. E aqui em Atenas que aconteceu o capítulo de número 17, tá bem? Continue, por favor. Ao observar, vocês têm que guardar esse mapa depois, para quando a gente precisar de estudar falando sobre isso, né? Um mapa bem explicadinho, né? Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, né, ele ficou impressionado com a cultura daquele povo, né? Era um povo muito culto, muito sábio, assim que eu falo, tinha muitos pensamentos, muito saber, um povo que procurava estudar muito a respeito, né, da filosofia, do saber humano, das atitudes humanas, dos temperamentos e outras coisas mais. Esse povo estudava muito, né? Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. Pode continuar. E nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando o Deus de então desconhecido, né? Ele praticamente saiu olhando ali,
né? E ele viu vários altares, há vários deuses praticamente, ele foi vendo ali em Atenas. Só que ele encontrou um altar, e que nesse altar não tinha estatueta nenhuma, né? Altares lá, irmãos, é uma base, né? Uma base, e geralmente naquela base, né, tinha uma estátua. E aí ele encontrou um altar, uma base, né, que não tinha estátua em cima daquela base. Aí só tinha um dizer, né, ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo aproveitou o ensejo e disse assim: vocês sabem, né, quem é esse Deus desconhecido? Aí ele quis mostrar que ele estava ali pregando a respeito desse Deus desconhecido, um Deus que eles ainda não conheciam. E aí a palavra do Senhor nos diz que foi aonde que ele, né, começou a pregar sobre Jesus Cristo. E quando ele começou a pregar sobre Jesus, alguns deles se interessaram, né, pela cultura do apóstolo Paulo. Né? Por que eles deram crédito ao apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo, ele estava falando numa língua clássica do grego, tá bem? E a própria Bíblia Sagrada mostra que ele se igualava ali na questão do saber. Então ele, né, estava falando de uma forma clássica, de maneira que, né, pelo fato de ser homens muito sábios, epicureus e os estoicos, eles agora tiveram interesse em ouvir, né? É a mesma coisa quando você vê um pregador e de repente esse pregador, ele começa a trazer uma introdução e ele, às vezes ele lê um texto, né? E esse texto talvez pouca pessoa já pregou sobre esse texto, né? Aí de repente ele começa a trazer devagarinho aquele texto ali, de maneira que ele vem trazendo a introdução, vem trazendo a origem de tudo aquilo, né, que desperta o interesse da igreja, a igreja fica presa. Meu Deus, o que esse pastor, o que esse pregador vai falar sobre esse texto? Era mais ou menos isso, né, que o apóstolo Paulo fez. Ele vem trazendo uma introdução, vem trazendo ali, falando sobre o Deus desconhecido, de uma maneira que eles ainda não tinham ouvido, diz a palavra do Senhor. E não era nem só pela sabedoria dele, pelo Espírito Santo que estava. Com certeza, não era só pela sabedoria, mas o que chamou a atenção deles foi a cultura dele, né? Mas quem é que fez, começou a trazer o conhecimento, trazer o despertamento no coração deles, foi o Espírito de Deus, tá vendo? Porque Deus, ele nos usa conforme o nosso conhecimento. Se você procura conhecer mais, irmãos, mais Deus, ele vai te usar. É igual, tipo assim, se você conhece a língua espanhola, pode se preparar que Deus vai te levar no meio dos espanhóis. Se você conhece a língua inglesa, pode se preparar que Deus vai te levar no meio dos ingleses, né? Aí a gente fica limitado, a gente procura nem conhecer mais de língua, nem mais de cultura de povos, e é por isso que a gente não vai mais além. É por isso que a gente não, né? Tem gente que fala assim, para que ficar estudando, fazer mais uma faculdade, né? Se você tem condições de fazer mais uma faculdade, você tem 2, 3, 4, tem condições de fazer mais uma, faz, né? Por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes Deus, ele vai te usar naquilo que você conhece. Deus vai te usar ali. É igual eu te falando para os irmãos, que eu trabalhei na área da usina, eu trabalhei em almoxerifado, né? No caso da minha carteira, hoje em dia, está como auxiliar de almoxarife. Eu já estava perto de alcançar a qualificação de almoxarife, só que, né, a obra praticamente acabou, e aí como se fosse um contrato de determinado tempo, e acabou que não deu para eu poder receber essa qualificação de almoxarife. Mas tudo que se passa dentro do almoxarifado, né, hoje em dia eu tenho a base, né, para poder montar um almoxarifado. E, irmãos, quando
eu fui aprendendo essas coisas lá no almoxarifado, eu vim trazendo isso também para a igreja, a organização que é um almoxarifado. Eu vim tentando trazer isso para dentro da igreja, porque é uma coisa que às vezes as igrejas, né, principalmente as igrejas pentecostais, né, não preocupam muito com organização. Os presbiterianos, eles são impecáveis nisso, né? Os maranatas, eles são impecáveis nisso. Alguns batistas também são impecáveis, né, com respeito à organização, mas os assembleanos, irmãos, infelizmente, os assembleanos pentecostais, eles falham muito com respeito a isso, né? Às vezes na organização. E se teve uma coisa que eu venho tentando trazer mais e mais para a nossa igreja, é a respeito disso, organização, né? Porque quando a igreja cresce organizada, quando ela é organizada, ela cresce mais, tá bem? Dias. Eu tenho uma amiga que ela ficou 5 anos lá em Londres, lá ela é evangelizada, mas ela tem conhecimento muito grande em inglês e ela queria muito sair evangelizando, assim, ser uma missionária, mas ela está parada até hoje. Tipo assim. Não consegue trabalho. Não. Parada de evangelizar, de obra. De sair para o exterior, que eu falo. Ah, sim. Mas tem coisas que é o tempo, né? É o tempo que vai dizer. E às vezes não é para poder ir. Às vezes Deus vai trazer diante dela, né? Às vezes vai trazer pessoas do exterior aqui no Brasil e ela vai evangelizar talvez alguém aqui. Ou pela internet. Hoje em dia, às vezes você não precisa de ir. Às vezes você está conversando com alguém pela internet ali e está evangelizando alguém pela internet. Às vezes isso acontece, né? Então, irmãos, o fundamento de tudo que eu falei aqui, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais Deus ele vai te usar. Por mais que seja um conhecimento simples, bobo, às vezes você leu no jornal alguma coisa ali, aprendeu alguma coisa, né? Por mais que seja simples, mas sempre procure aprender ainda mais, tá bem? Pode continuar. Contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas, por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual, apesar de sua pouca relevância política sobre o domínio romano. Berço de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Amém? Pode continuar. Contudo, por trás de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Politeísta porque existiam muitos deuses. Amém? Teísta, Theos é Deus. Amém? Poli vem de muitos. Então, politeístas, muitos deuses. Amém? Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Continue. O início da evangelização na sinagoga. Irmãos, preste bem atenção. Paulo, em Atenas, ele pregou em 3 lugares. 3 lugares Paulo pregou. Ele pregou na sinagoga, ele pregou na Ágora e ele pregou no Areópago. Tá bem? 3 lugares ele pregou. A Ágora, irmãos, é praça, tá? Ágora é praça. Então ele pregou na sinagoga, pregou na praça e ele pregou para os homens mais importantes. É como se fosse o tribunal, o Supremo Tribunal Federal da Grécia. Ele pregou dentro do Supremo Tribunal da Grécia, que é o Areópago. Tá bem? Era onde tinha os magistrados, onde tinha ali os juízes, né? Então, vamos lá, pode continuar. Como era
seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do Evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos. Amém? Então, primeiramente, ele começou querendo pregar para os judeus. Os judeus não aceitaram muito bem, ele foi para a praça, pregar para o povão, quem quisesse ouvir. Aí, de repente, ele se viu diante de homens muito cultos, que agora chamou ele para pregar no Areópago. Tá bem? Então, do povão, ele conseguiu pregar agora para o Supremo Tribunal da Grécia. Tá bem? Pode continuar. Oi. Tem, por exemplo, que a apóstolo do Alpedo, assim, fala muito, mas tem uns que nem se manifestam, a Bíblia nem fala nada, né? Fala que isso é apóstolo. Tipo assim, biblicamente falando, os judeus, os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu e Mateus, todos esses, irmãos, eles foram chamados para pregar para os judeus. Né? Quando Jesus chamou eles, né, chamou eles para ser apóstolos entre os judeus. O que é apóstolo? Apóstolo é enviado. Então, eles foram chamados e enviados por Jesus para pregar no meio dos judeus. Já o apóstolo Paulo, ele é apóstolo enviado por Jesus para pregar no meio dos gentios. Aí, tanto que na Bíblia Sagrada você vê a manifestação dos apóstolos somente no meio dos judeus. Em Jerusalém você vai ver eles ali na Judéia, né? Vai ver no máximo eles indo ali até a Galiléia. E o apóstolo Pedro, né, ele chegou aí nos lugares onde o apóstolo Paulo, na galáxia mesmo, mostra uma passagem, né, que Pedro teve lá na galáxia para supervisionar a obra, devido à sua fofoquinha, né? Porque tinha gente que estava saindo lá da galáxia e estava indo levar fofoca lá em Jerusalém. Tipo assim, o apóstolo Paulo está pregando e ele está saindo fora dos nossos costumes, não está levando o povo, né, a aderir os nossos costumes. Aí foi aonde que teve aquele concílio, lá no capítulo de número 15, que aí o apóstolo Paulo conseguiu convencer que os judeus não precisavam levar a tradição, os gentios não precisavam levar a tradição dos judeus, né? Aí, por quê? O apóstolo Paulo ele foi chamado, né, apóstolo, né, entre os gentios, né? Então, a chamada dele foi para os gentios, né? Tem gente, irmãos, vamos supor, talvez vai sair daqui pessoas, né, que no tempo futuro, talvez vai ir para a África. Talvez vai sair daqui pessoas que talvez no tempo futuro, né, vai sair pregando pela América Central, chegar aí nos Estados Unidos, ou talvez Europa e outros lugares. Mas tem pessoas que a missão dele, assim como os apóstolos, é pregar aqui na região de Vitória mesmo, e pronto, acabou. Né? Tem gente que Jesus chamou você para pregar aqui, e Deus quer que você ganhe a alma, é aqui, e pronto, acabou. Né? O importante é estar fazendo a obra de Deus e ganhando a alma para o Senhor. Tem gente que acha que missão é só longe. É isso que eu queria falar. Que tem tipo assim, não, Deus me chamou para ir para longe, né? Não é aqui, não é que eu vou pregar. Você tem que começar pregando aqui. Mas, por exemplo, às vezes a gente olha e pede para Deus salvar, e você vê Deus salvando 40 gente lá na estrada. Justamente. A gente não está fazendo a obra porque não está vendo. E outra coisa, você é um missionário até mesmo fora, você é um missionário, você está aqui, mas você é missionário fora, a partir do momento que você começa a orar em favor das outras nações e em favor de outros povos. Você está sendo um missionário, né? Só de você falar assim, Senhor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Senhor, abençoa o pessoal, o povo da Venezuela, Senhor, teve aquele terremoto lá, né? Vai de conta da vida deles, né? Vai restaurando aquela nação. Tal. A partir do momento que você faz isso aqui, você já é um missionário lá na Venezuela. Você está aqui,
mas você está sendo missionário lá. Amém? Em nome de Jesus. Porque o que você não consegue fazer, a sua oração faz. Amém? Uma ajuda, né? Que É. você mandar uma ajuda, se for necessário. É a Justamente. oração também. É. O Marco Feliciano, né? O Marco Feliciano, uma vez ele estava pregando, e muito tempo atrás não tinha, irmãos, os meios de comunicação tão evoluído como nos dias de hoje. Aí o pastor Marcos Feliciano, ele virou e falou assim, que Deus tinha usado uma pessoa de profecia muito tempo atrás, né? Falando com ele que que a voz dele estaria no mesmo tempo no norte e no sul do Brasil. Ele falou assim, isso quando não surgiu os meios, não tinha os meios de comunicação direito ainda, né? Quando ele tinha convertido lá atrás. Aí, de repente, começou a surgir aquelas fitinhas cassete, né? O rádio primeiro, né? E as fitinhas cassete, e de repente, essas fitinhas cassete, ele começou a vender as fitinhas cassete, essas fitinhas cassete, né? Às vezes ele entrava em contato com pessoas lá no norte do país e outros no sul. Aí ele falou assim, eu ouvi a sua pregação. Então a voz dele foi ouvida tanto no sul e tanto no norte. Aí ele foi entender o que Deus tinha falado. Ele falou assim, não é que Deus ia me levar lá no norte, não era isso. Não é que Deus ia me levar no mesmo tempo, porque Deus falou que no mesmo tempo você ouviria a voz dele no norte e no sul. Não tinha como ele estar ouvindo ele no norte e no sul no mesmo tempo. Então, através de rádio. Né? Hoje em dia já é mais avançado ainda, a internet, né? a televisão e várias outras coisas, né? Que tem de meio de comunicação que faz a nossa voz ser ouvida tanto no norte e tanto no sul. Amém? Para Deus, às vezes a gente limita muito o poder de Deus, né? A gente limita, mas com o passar do tempo, quando às vezes a gente ouve a profecia, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não blasfemar, né? Que o Marco Feliciano, ele dizia justamente isso, que ele falou assim, irmãos, quase que eu levanto contra o profeta, porque eu falo assim, não tem condições de eu pregar no norte e pregar no sul no mesmo momento. Aí foi aonde que ele falou, foi através dos meios de comunicação. Amém? Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. Pois não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo chegou, eu disse para os irmãos o seguinte, só resumindo o seguinte, ele chegou lá na Grécia e procurou onde estavam os judeus, primeiro. Foi lá na sinagoga. Os judeus não quiseram dar ouvido. Ele falou assim, os judeus não querem, vou para a praça. Né? Aí ele vai e prega na praça. Aí, alguns que ali estavam, né, deram ouvido para ele, aí de repente levaram ele para pregar no Areópago. Tá bem? Vamos lá, pode continuar. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia, assim, como um espaço estratégico para o anúncio do Evangelho. A proclamação do Evangelho na ágora. Ágora, irmãos, é na praça, tá bem? Além da sinagoga, Paulo levou o Evangelho à ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então, todos os dias, ele ia ir para a praça para poder pregar. Continuar. Ali, dialogava diariamente com os gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Esse movimento revela que o Evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Amém? Os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Tem um gráfico agora, irmãos, só para os irmãos entenderem. Nesse gráfico aqui, né, os grupos, primeiro, epicureus. A crença principal dos epicureus
buscar tranquilidade e prazer moderado, né? Diferença em relação ao Evangelho: não cria em um Deus pessoal que julga e governa. Eles, irmãos, eles acreditavam que Deus é um Deus transcendente, é um Deus que criou a terra, mas Deus deu a terra para o homem fazer dela o que quiser. Então não é assim. Deus, né, em todas as ações do homem, Deus está, né, vendo, e Deus está acompanhando. Deus está acompanhando, tá bem? O homem, quando vai lá e destrói um rio, Deus está acompanhando, né? Quando o homem vai lá e corta uma árvore, Deus está ali acompanhando, né? Todas as atitudes do homem no mundo, Deus está acompanhando. Quando o homem faz qualquer coisa de errado ou qualquer coisa de boa, Deus está presente, tá bem? Então Deus não criou e deixou o homem fazer o que quer, não, tá bem? Os estoicos, a crença principal é viver pela razão, virtude e autocontrole. Diferença em relação ao Evangelho: tinha uma ideia impessoal da divindade, né? Então, irmãos, esses estoicos aqui eram uma espécie, eu estava estudando sobre eles, eles são uma espécie de panteístas, tá? Panteísmo, irmãos, para quem já fez um curso teológico, os panteístas, eles acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus. Os panteístas, tá bem? Então, né, a crença principal, viver pela razão, não, melhor dizendo, é os epicureus que é panteístas. Esses aqui, irmãos, eles são mais transcendentes, tá bem? Esses históricos. Os panteístas, irmãos, eles acreditam, né, que tudo que há no mundo é Deus. É igual as crenças de hoje em dia dos indianos. Lá na Índia, você chega na Índia, né, eu já vi documentários, irmãos, que às vezes coisas que você acha que eles nunca fariam, um Deus, de uma coisa, um objeto que você acha que eles nunca fariam daquilo, um Deus, eles fazem, né? É igual eles adoram rato. Eu vi um templo, irmãos, dos indianos, que eles adoram fezes humanas. Tem um lá que é macaco. É tanta coisa barata. Eu vi um templo, né, no caso de oferecido ali a baratas, né, ratos, né, e vários outros tipos de animais, né, que eles praticamente eles adoram, né? É coisa, né, só Deus para adorar. Imagina se uma barata vai fazer alguma coisa para alguém, um macaco vai fazer alguma coisa para alguém, né? É igual lá eles adoram uma vaca, né? Dos animais sagrados deles, né? O maioral ali no meio deles é a vaca, né? Não pode, tanto que as vacas ficam no meio da rua lá, né? Se estiver passando um carro, a pessoa não pode enxotar. Se a pessoa chegar lá, parar com o carro diante da vaca e começar, sai daí, vaca. Se fizer isso, irmãos, pode ter certeza que essa pessoa vai ser linchada em praça pública. Essa pessoa vai ser linchada. Então não pode, tá bem? Paulo, a crença de Paulo, pregava Jesus, arrependimento, juízo e ressurreição, anunciava o Deus vivo e Cristo ressuscitado. Continuando. Entre os que confrontavam Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante
e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justificava uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Pode continuar. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma que a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna. Bem? Então essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente. Todos nós temos, que, querendo ou não, você tem que prestar conta para a sociedade. Você tem que prestar conta. Você tem que pagar imposto. Você tem que... você não pode fazer qualquer coisa que você quiser no meio da rua, não. Né? Se não fosse dessa maneira, você poderia, né, se no meio da sociedade, né, fosse dessa maneira, você poderia tirar a roupa e sair nu no meio da rua. E não pode. Todo mundo tem seus deveres, né, perante a sociedade. Né? Imagina se pudesse fazer tudo que se quisesse, como é que viria? Então, não pode. Então, todo mundo, né, tem o seu dever moral. Né? Senão, as pessoas sairiam matando também umas às outras. Né? Primeiro, quem traz para frente mataria. Né? Então, não pode. Né? Então, a gente tem um dever moral. Quando fala de dever moral, fala, né, de você com o próximo. Tá bem? A realidade da vida eterna. Né? Então, você também tem um dever também com o mundo espiritual. Não é somente com o mundo físico. Né? Tem coisas que você faz aqui na terra que reflete no mundo espiritual e pode te trazer a vida eterna, como você pode perder a vida eterna dependendo do que você fizer. Tá bem? Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Amém? Tem esse dizer dele aqui, né? E alguns historiadores mostram, né, que lá na cidade de Éfeso ele foi colocado em um lugar onde ele teve que lutar com feras e o próprio Deus deu vitória. Eu acredito que o apóstolo Paulo também, irmãos, além do Espírito de Deus que encheu ele para poder fazer tal façanha, né? Mas eu acredito que ele não era um homem fraquinho, não. Porque uma pessoa muito fraquinha, irmãos, não aguentaria fazer tanta viagem missionária igual ele fez também, não. Também tinha saúde para poder sair andando de um lado para o outro e tal. Né? É igual quando eu era novo, eu falo assim, não sou tão velho, estou ficando velho. Né? Eu lembro que eu fiz muitas viagens também, por muitos lugares, pregando a palavra do Senhor. Né? Só que chegou um determinado momento que eu falei, Senhor, eu quero parar no canto. Eu não estou aguentando. Né? Não estou aguentando. Eu preciso parar no canto e me estabelecer. E, tipo assim, eu queria que o Senhor me determinasse um lugar, né, para eu poder me estabelecer. Né? E eu lembro que isso, eu estava lá em Portugal. Aí foi quando Deus me deu o sonho, né, que eu estava retornando para a cidade de Vitória. Né? E Vitória, praticamente, 11 anos que eu estou aqui. Né? 10 anos, né? 10 anos de ministério, né, próprio, né, onde, né, tudo que aqui em questão de documentação está no nosso nome, né, está meu nome como presidente, tá bem? Pode continuar. Mas, pastor, a gente vê umas histórias de pessoas que passaram de 800, esses anos aí, e eles, acho que com 80, 70 anos, eles viajavam muito, assim. Sim. Evangelizando, fazendo coisas para Deus. Faz sim. Mas o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que não é fácil. Né? A pessoa ficar viajando de um lado para o outro, igual o apóstolo Paulo fazia, e naquele tempo era pior, porque naquele tempo, às vezes, você tinha que andar, era muito. Tinha o cavalo, jumento, camelo e tal, existia. Só que nem todas as vezes, irmãos, nem todos os lugares ele poderia fazer
uma viagem montada, tá? Às vezes era de pé mesmo, era canela, viação canela. Naufrágio, dentro do navio, né? Naufrágio, né? Fora eu acredito que teve coisas que na Bíblia não foi relatada. Eu acredito que sofreu ataques no meio das estradas, gente querendo roubar o apóstolo Paulo, querendo roubar o que ele tinha. Com certeza que teve. Só que tem coisa que não dá para detalhar tudo. Ele detalhou somente as coisas mais importantes, né? Praticamente. Tanto ele detalhou lá em Corinto, falando assim que ele teve, sofreu no meio de salteadores, né? Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo, só um minuto. 2 Coríntios, capítulo de número 11, sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Tipo assim, se eu hoje em dia sou alguma coisa e eu posso falar que sou, né, é porque eu sofri por isso, eu paguei o preço por isso, é isso que eu queria dizer, né? Eu paguei o preço por isso, porque no caso ele não estava querendo se exaltar, mas pelo fato de ter pessoas dizendo que ele denominou-se apóstolo, tipo assim, ele está falando que é apóstolo, mas quem é que separou ele para apóstolo? Os homens estão perguntando. Aí, ele, para dar resposta, por que ele é apóstolo de Cristo, aí ele vem falando, né, que ele pagou o preço, né, o próprio Deus fez ele pagar o preço. Porque sendo vós insensatos, de boa mente, tolerais insensatos, pois sois sofredores. Deixa eu ver onde está falando aqui, irmãos, aqui, a partir do 23. São ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. Tipo assim, se vocês se consideram ministros de Cristo, eu ainda mais. Porque em trabalhos, muito mais. Tipo assim, se vocês trabalharam, eu trabalhei muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Então, 39 chibatadas, né? 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, aqui, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrace. E assim por diante. Mas aqui deu para você ver que ele sofreu com os salteadores. Ele sofreu com várias outras coisas. Ele vem citando aqui nesse texto. Tá bem? Pode continuar. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno. Valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções.
embora cresce em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. É o que eu falei, o panteísmo, né? Deus está em tudo e todas as coisas. Na realidade, são os estoicos, né, que pensam dessa forma. Deus é tudo, Deus está em tudo. Tá bem? Vamos lá. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Na realidade, eram eles que eram adoradores de estranhos deuses, e colocaram como se o apóstolo Paulo que fosse adoradores de deuses estranhos, né? Ora, se é corrente pregasse que Cristo, se é corrente pregasse, acho que é correto, não? Se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou entre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Né? Então, o apóstolo Paulo, né, questionava a eles falando, né, da ressurreição dos mortos, porque os gregos, irmãos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aí foi aonde que, quando ele falou sobre a ressurreição dos mortos, foi aonde que para eles caiu um pouco da credibilidade do apóstolo Paulo, né? Porque, tipo assim, aí foi aonde que eles viraram as costas, era algo que eles não acreditavam. Amém? Vamos lá. Paulo, levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto ao conselho de sábios atenienses. Amém? O conselho aqui, no caso, é o Supremo Tribunal Federal da Grécia. Amém? Então, os homens que eram considerados mais sábios, e eles eram colocados, esses homens eram colocados para julgar o povo. Então, Areópago era como se fosse a sinagoga dos gregos, né? Dos judeus é sinagoga, né? Mas dos gregos era o Areópago. Tá bem? Pode continuar. Alguns os desprezaram, chamando de paroleiro ou tagarela, né? Enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho que anunciava Jesus e a ressurreição. Então, tomando Paulo, né, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isto, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Tipo assim, quando ele trouxe falando sobre a ressurreição, né, isso praticamente houve um alarido, né, um alarde no meio, né, dos gregos, né? Tipo assim, que nova doutrina, você viu? Estava pregando lá na praça um moço falando sobre a ressurreição, nós nunca ouvimos falar, né, sobre isso, ressurreição de mortos e coisas assim. Aí, não, vamos levar ele para o tribunal, né, para os sábios julgarem, para saber se, né, que doutrina é essa, o que esse homem está trazendo de novidade no nosso meio. Era isso que está dizendo aqui. Amém, Malan? Como é que os gregos são hoje, a crença deles? Os gregos o quê? Hoje, como é que são? Os gregos hoje em dia têm cristãos no meio dos gregos. Tem. Entendeu? Só que é igual ao Brasil. O Brasil é dividido
é um país laico, né? É dividido em várias religiões, né? E Deus abençoe que continue assim, porque, né, porque no comunismo, irmãos, o Brasil está andando para ser assim, se continuar no poder do governo atual, está andando para ser um país comunista. Eles falam que é laico, mas eles já não estão aceitando mais. Já não estão. Tá, assim, a palavra de Deus. Hoje em dia não se aceita muito. É igual o André Mendonça, né, que é o juiz do Supremo Tribunal Federal nosso. Ele é o pastor, tá bem? Ele é pastor da presbiteriana. Ele hoje em dia, meu Deus do céu, às vezes quando ele vem tentando trazer palavra lá, aí tipo assim, ele às vezes é como se fosse meio que barrado nas palavras dele, porque os outros, né? Aliás, tem outros dois que acreditam que são um pouco mais levados também para a palavra, que é no caso o Fux, e tem o outro lá, esqueci o nome do outro. Então, só que André Mendonça, ele é pé firme. Já o Fux, ele já falhou muitas vezes, né? E o outro, que eu esqueci o nome dele, também já andou falhando, né? Com respeito, né, a conservadorismo. O Nunes não, né? Qual que é o mesmo? Nunes Mar. Não, esse eu não tenho. Só sei que tem 3 lá que eles são mais voltados para o conservadorismo. Os outros, né, tudo é bem voltado para o progressismo mesmo, né? E no caso eles querem, porque querem trazer e fazer com que o Brasil seja voltado para o comunismo. Você sabe que lá na China, né, só tem religiões lá permitidas, só tem igrejas lá permitidas pelo comunismo. Se o comunismo, se eles perceberem e verem que aquela igreja está sendo mal para o comunismo, a igreja pode ter influência que for lá no meio da sociedade, que essa igreja é barrada. Em 2020, né, quando estava no período da pandemia, teve igrejas grandes lá, igrejas imensas que foram derrubadas por causa disso, né, porque eles começaram, tipo assim, o que eles falavam contradizia o comunismo. Aí praticamente eles, né, mandaram derrubar essas igrejas. Eram igrejas que eram catedrais dentro da China e foi derrubada. Né? Passou o trator lá e saiu derrubando tudo. Eles quiserem saber. Mas diz que a China está quase comprando o Brasil. Em questão disso aí, né, infelizmente. A China está quase comprando o mundo inteiro. Né? Ele é alinhado à China. Irmãos, nós saímos um pouco da assunto aqui, mas eu já vou entrar. Biblicamente falando, pelo que tudo parece, e no caminhar da carruagem, né, se você for olhar a fundo, a China, ela vai chegar a ser a primeira maior potência do mundo. Tá bem? Os Estados Unidos é a maior potência do mundo em tudo. Só que a China, em algumas coisas, a China vai passar os Estados Unidos. Tá bem? Praticamente a China, a metade do território baiano, praticamente hoje pertence à China. Metade. Tanto que a BYD, que é a construtora de carro, eles estão fazendo várias fábricas lá na Bahia, e essas fábricas, o governador, né, do estado da Bahia, ele fez um acordo deles trazer, como se fosse melhorar a economia daqui e dar emprego para os brasileiros, mas na realidade, quando eles fizeram esse acordo, ele não deixou bem claro que era para contratar somente funcionário brasileiro. A China fez, foi lá trouxe os funcionários, tudo chineses, praticamente para a Bahia. Né? Tudo. Nessa construção que está tendo lá, só tem chineses trabalhando
nessa construção. E aí o que acontece? Quando a fábrica estiver montada, você acha que vai dar emprego para os brasileiros? Claro que não. Vai ser só chinês. E aí o que ele vai pegar? Eles vão receber o salário deles aqui no Brasil e vai ficar com o básico para eles viver aqui e mandar o restante para a China, para o banco chinês. Né? Então o que vai acontecer? Vai haver um baque na economia, principalmente da Bahia. Principalmente da Bahia. Né? Infelizmente, os baianos não sabem voltar, então, infelizmente, vai sofrer as consequências. Irmão, não vamos aprofundar sobre isso não, porque senão não vai dar para terminar. Eu tenho 15 minutos para terminar, tá vendo? O discurso de Paulo no Areópago. Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com a sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. Então, tipo assim, o apóstolo Paulo, irmãos, ele soube entrar e ele soube sair, tá bem? Ele soube respeitar os deuses deles. Ele não chegou metendo pau nos deuses deles, não. Ele veio apresentando Jesus. E de maneira nenhuma você vai ver ele falando mal dos deuses deles. Né? O interesse maior era fazer com que eles enxergassem Jesus e enxergassem a crença dele. Né? Infelizmente, nos dias de hoje, tem muitas pessoas que quando vai pregar, chega numa casa, aí de repente, essa pessoa, vamos supor que ela é um budista, é um católico, ou tem algum tipo de crença e algum amuleto dentro de sua casa. Às vezes a pessoa chega dentro da casa da pessoa e começa, vamos supor, meter o pau em Buda, meter o pau, né, nas imagens ali do catolicismo. Não, você tem que respeitar a visão daquela pessoa. Se ela quiser aceitar Jesus, amém, mas não fale mal, né, da religião deles, não toque na religião deles, porque é falta de respeito. Você não vai gostar, nós não gostamos, e como já aconteceu no Brasil, igual no carnaval, pegaram e fizeram simbologia de Jesus sendo arrastado pelo diabo ali nas escolas de samba. Nós não gostamos. Nós, cristãos, não gostamos e manifestamos nas redes sociais, nós nos manifestamos, né, contra aquela atitude. Né? E da mesma forma, né, eles não vão gostar se a gente tocar nos deuses deles. Vamos lá. Fala, você vai falar? Não, o modo de evangelizar, levar a palavra, é chegar dentro da casa da pessoa e falar que o demônio está explodindo naquele barco, tem que quebrar, não tem que fazer, tem que levar só a palavra. É verdade. É o Espírito Santo que vai convencer ali dentro da palavra, vai passar dias, a pessoa aceitar, nós temos que respeitar, saber como o apóstolo Paulo saber entrar e sair. Nós temos que saber entrar e sair do lugar onde estiver. É verdade. Vamos lá. Continuando. É aqui mesmo? Né? O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. Continuando. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses. Mencione o altar dedicado ao Deus desconhecido. Em vez de confrontar diretamente a idolatria, utilize esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. O Deus criador, sustentador e Senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como criador do mundo e de tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano.
afirma a unidade da raça humana, e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Então, o que ele faz? Ele afirma a unidade da raça humana, né? Que Deus quer que a gente una para poder adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, né? E a soberania divina é sobre os tempos, né? Deus é soberano em todos os tempos, e limites das nações, amém? Revelando que o propósito de Deus é que os homens busquem a Deus, somente a Deus, amém? Ao Deus verdadeiro. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado às imagens materiais, tá bem? Então, tipo assim, em questão das culturas do mundo de hoje em dia, né, tem coisas da cultura do mundo de hoje em dia que assemelha à cultura cristã, né? É igual, tipo assim, não matar. Na sociedade que a gente vive, é cultura, você não pode matar, e biblicamente falando, é errado, amém? Então, você caluniar uma pessoa na cultura que nós vivemos, não pode, e na Bíblia também, afirma, faz essa afirmação, amém? Vamos lá, pode continuar. O chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. Então, irmãos, a ressurreição é importantíssima. Você crê na ressurreição. É tanto que Jesus, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 10, se me fala a memória, ele fala, no 9 diz assim: se com tua boca confessar Jesus como seu Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, para obter a salvação, você precisa de crer na ressurreição. Se você é um crente que não crê na ressurreição de Jesus e na ressurreição dos mortos, você pode estar perdendo a salvação por causa disso. Então, aprofunde-se estudando sobre a ressurreição, para que você saiba mais, né, sobre esse assunto. Né? Então, o apóstolo Paulo, ele pregou isso aqui, né, pregou Jesus e pregou a ressurreição, visando justamente isso, para que aquele povo aceitasse e acreditasse que, né, o nosso Deus, ele morreu e ressuscitou. A reação é mista. Alguns zombavam, outros desejam ouvir novamente, e poucos creem, entre eles Dionísio e Damaris, né? Dionísio e Damaris, que estão assim no ali, né? Então, irmãos, duas pessoas no meio deles se converteu ao Senhor, Dionísio e Damaris. Dionísio, irmãos, era o nome do deus dos atenienses, tá? Os atenienses tinham dois deuses, era Dionísio e Diana, né? E é certo que esse Dionísio aí, que se converteu ao Senhor, ele recebeu esse nome devido ao Deus dos atenienses. A partir do momento que você aceita Jesus, toda maldição é quebrada em nome de Jesus. Amém? O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o Evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Conclusão: o discurso de Paulo permanece como referência para o diálogo cristão com a cultura. Parte da realidade do ouvinte, reconhece os sinais
de verdade presentes na sociedade e com fidelidade conduz à revelação de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho demonstra ser capaz de dialogar com qualquer filosofia sem perder seu poder de confrontar consciências e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Amém? Irmãos, o mundo aí fora, às vezes, quando a gente entra em debate, às vezes a gente quer explicar algo a respeito da nossa fé para alguma pessoa, o mundo aí fora às vezes interpreta mal e acha que, tipo assim, que a gente está querendo mostrar que a gente é dono da razão. A gente não é. A gente tem que mostrar para eles, né, por mais que sejamos donos da nossa razão, né, mas a gente tem que mostrar para eles que, né, a gente não é o dono da razão, que a gente está pronto para ouvir e queremos ser ouvidos, né? E foi isso que Paulo fez. Ele ouviu primeiramente a respeito da cultura deles e depois ele começou a dar o parecer sem ferir, né? Sem ferir a religião ou a opinião de outras pessoas, né? Tem pessoas, às vezes sempre quando alguém chega em mim, às vezes tem pessoas que pedem opinião. Um dia desse, uma pessoa, claro, testando a minha fé, né, me perguntou assim: pastor, trabalha de motoboy comigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a favor ou não a favor do armamento? Né, que o Brasil seja armado? Aí eu falei assim: deixa eu te falar, você entrou num negócio um pouco complexo, bem complexo. Aí eu falei com ele assim: em uns pontos sim, em outros pontos não. Aí eu mostrei para ele os dois lados, né, do sim e do não. O não, porque, irmãos, nós, né, tipo assim, tem que fazer o máximo para não derramar sangue, não agir com violência. A Bíblia Sagrada nos mostra isso. A palavra do Senhor, né, nos mostra que nós não podemos, né, que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Mas se for olhar para o outro lado, uma arma, ela é um instrumento de defesa, né? Um objeto, irmãos, ele pode, esse microfone está aqui na minha mão, ele para mim ele serve como meio de comunicação, mas se eu quiser eu posso matar uma pessoa com esse microfone. Se eu meter várias vezes esse microfone na cabeça de uma pessoa, ele vai servir de arma na minha mão, né? Então, o que acontece? Na maioria das civilizações do mundo, irmãos, pode pesquisar isso aí. Todas as vezes que alguém queria, um presidente, um rei, alguém de muita autoridade sobre uma nação, né, queria dominar aquela nação de maneira que ninguém mais tivesse opinião de nada, a primeira coisa que foi feita foi desarmamento. Todas as vezes que um presidente quer ser um ditador, ele manda desarmar a nação. O porte de arma está sendo Por que? porte de arma. Justamente. Por que eles querem tirar o porte de arma? Porque a partir do momento que, por exemplo, o presidente da República, ele vira e fala assim: ó, a partir de hoje ninguém sai depois das 10 horas da noite, ninguém sai na rua. Por exemplo, ele quer obrigar, ninguém sai na rua, mas isso aí é uma coisa, né, que ainda talvez seja bom. Né? Mas vamos supor uma coisa ruim aí, né? A partir de hoje, todas as igrejas vão ser fechadas. Eu não aceito nenhuma igreja nesse país, eu aceito. Por exemplo, ele fala isso. Aí, qual é
infelizmente, com medo de se defender. Como é que Davi se defendia dos inimigos? Era com arma. Desde o princípio do mundo, irmãos, quando uma nação, um povo, praticamente foi defender-se, foi com armamento. Amém? No meio dessa discussão, teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: pastor, não sei se o senhor ficou sabendo que as igrejas lá na Nigéria agora, todas as igrejas agora, está todo mundo armado dentro das igrejas dentro da Nigéria. Eu falei assim: não fiquei sabendo desse fato. Aí ele mostrou uma reportagem, né, falando que lá na igreja na Nigéria, que todo mundo está armado, porque as pessoas, a sociedade, a maioria das pessoas na Nigéria são islâmicos. E aí esses islâmicos, irmãos, eles estavam entrando dentro das igrejas e matando os cristãos. Aí estava todo mundo aceitando isso muito, muito bem. Aí entrava lá, matava quem eles queriam e pronto, e acabou. E aí agora, para poder se defender, todas as igrejas lá, né, onde tem um povo, né, reunido para adorar a Deus, praticamente está todo mundo armado. Porque se chegar alguém tentando matar, praticamente eles se defendem. Pastor, eles estão errados? Biblicamente falando, sim, né? Mas se for olhar a questão da defesa, né, na questão do regimento de um país, né, da pessoa se defender, já é outra coisa. Então, o senhor é contra ou o senhor é a favor? Eu estou em cima do muro. Em questão disso aí, porque, irmãos, não dá para dar uma definição justamente por causa desses dois lados, né? Tipo assim, né, se houver um desarmamento total, pode surgir um governador aí que seja um ditador no meio da nossa nação, né? E olhando para o outro lado, a palavra do Senhor fala que não pode ser assassino. Só que, igual eu falei, uma arma, um revólver, ele só vai ser um instrumento para matar se você usar, né? Se você usar ele. Às vezes você pode só, às vezes a pessoa chegou para matar, só de você mostrar ele, a pessoa já vai correr. Você nem usar. Você usar a arma para poder fazer o mal, outra você usar a arma para se defender. Se defender. Duas coisas diferentes. É tanto que no Código Brasileiro existe, no caso, legítima defesa, né? Então, irmãos, é algo polêmico, né? É um assunto muito polêmico, né? Eu sei que vai ter pessoas que falam assim: não, pastor, eu sou totalmente contra. Respeito a sua opinião. Ah, não, pastor, eu sou a favor. Respeito a sua opinião, eu fico em cima do muro. Eu respeito esse assunto. Então a gente crê Né? em Deus, não, o rei Josafá, o que ele fez? Hã? O rei Josafá, diante daquela situação. Naquele tempo, para as nações, quando iam, né, quando outra nação se levantava, ele tinha que usar, não tinha jeito, não é? Então, irmãos, para a legítima defesa, eu fico assim, né, só Deus. Está neutro. Fico neutro com respeito a isso, né? Porque, infelizmente também, se eu virar e falar assim, eu sou totalmente a favor. Eu sei que a internet também vai me. Não somente isso, o pastor já está querendo comprar outra. Não somente isso, mas infelizmente as pessoas não sabem. Tipo assim, o que é opiniões, né? Tipo assim, é uma opinião da pessoa, né? Então, as pessoas não sabem respeitar, essa é a palavra certa, né? Às vezes, quando você surge com uma opinião, às vezes sempre surge alguém, às vezes, né, tentando te marretar, né? Então, não somente por causa disso, eu fico em cima do muro, porque existem os dois lados da moeda, né? Vamos lá. Nós vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus nesta hora, amém? Dia domingo que vem,
né, nós estaremos aqui novamente na lição de número 6, né? A lição de número 6 traz por tema a suficiência da graça na cidade de Corinto. Amém? Então, Atos capítulo de número 18, tá bem? Nós estudamos hoje o 17, de domingo que vem, nós vamos estudar Atos capítulo de número 18. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos orar ao Senhor, queremos bendizer, exaltar a Tua santa presença, Senhor. Peço a Ti que o Senhor esteja a jogar por terra toda ação demoníaca, meu Deus, toda ação de Satanás contra a Tua igreja, esteja a repreender, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Opera, Senhor, pois com maravilhas é que nós oramos, desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem é que aqui já assistiu um filme evangélico cristão chamado A Redenção? Teve alguém assistiu, de um pastor, né, que ele montou um orfanato e ele teve que se armar, né, para poder defender as crianças, porque ia pessoas. Depois, se os irmãos puderem, procure lá na internet. Eu acho que lá no YouTube mesmo tem, né, no YouTube tem, chamado A Redenção, de um pastor que ele se armou, né, para poder defender as crianças do orfanato, porque chegava pela noite pessoas, não sei se era Sudão ou Quênia, eles atravessavam a fronteira, bem próximo da fronteira. Eu não sei se estava do lado do Quênia ou se era do Sudão, não estou lembrando aqui muito bem. Só sei que de uma nação para outra, né, eles atravessavam a fronteira e muitas vezes iam lá tentando roubar as crianças para poder escravizar, e muitas vezes estrupar e fazer vários outros tipos de violência contra aquelas crianças. Então, ele praticamente se armou para poder se defender, né? Defender o orfanato. Então, assistindo aquele filme, depois que eu assisti aquele filme, que a minha mente começou a mudar um pouquinho com respeito a isso, tá bem? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Jesus, pegue a mão do seu irmão nesta hora e despede dele com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?